Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre um assunto super importante. Quem sou eu? Afinal de contas, quem é a Juliana que vocês assistem por aí dando aulas e vocês só conhecem esse lado, professora, mas vocês não sabem quem sou eu? Isso é muito chato, então eu vim aqui pra gente poder se conhecer um pouco melhor. Bom, vou começar dizendo pra vocês que apesar dessa carinha de 18, eu tenho 24 anos, completo 25 mês que vem, tá quase lá. E vim contar um pouco da minha história. Bom, eu nasci em Araxá, é uma cidadezinha do interior de Minas Gerais. Morei lá por muitos anos, até completar todo o meu ensino fundamental. Morei com a minha mãe, com a minha avó e morei com meu pai, mas em algum momento aí do meu ensino fundamental ele se mudou, foi morar em Goiás, primeiro no interior e depois ele foi para a capital. Nesse momento que ele foi para a capital, coincidiu com o momento que eu terminei o meu ensino fundamental, que eu terminei a 8ª série. Na minha época era 8ª série, agora é 9º ano, tá? E aí terminei a 8ª série e meu pai falou, filha, eu tô na capital, né? Eu tô em um lugar que tem mais possibilidades de escolas e de estudo. Vem pra cá pra você ter a oportunidade de estudar em colégios melhores. Aí eu pensei, legal, essa é uma super oportunidade. Quero. Mas eu não sabia o que eu queria fazer, assim, não sabia eu sabia que eu queria fazer uma faculdade, mas eu não sabia de quê. E aí é meio difícil você fazer essa opção, né? Vai que no final eu decido fazer letras, eu não precisava ter. Não, tô brincando. E aí eu fui e falei, bacana, é uma boa oportunidade, quero ir. E fui morar com ele. E aí eu aprendi uma coisa que ele cresceu me dizendo, mas que nesse momento se intensificou, que é a ideia de que o conhecimento é a única coisa que ninguém tira de você. O meu pai repetia isso exaustivamente. Tudo bem, naquela época eu achava até um pouco demais, mas hoje eu agradeço muito a ele por ter repetido isso na minha cabeça por todo esse tempo. Bom, com essa ideia na cabeça, então, conhecimento é aquilo que ninguém tira de você, portanto, será sempre o seu melhor investimento. Eu fui estudar, troquei de escola, né? Saí da escola do interior, que era uma boa escola, e fui para a escola da capital e sofri tudo que vocês possam imaginar. Porque foi muito difícil. Tanto a transição de um lugar para o outro, quanto acompanhar as pessoas na escola foi super difícil. Elas estavam em um ritmo, em um plano de estudos que eu não tinha, então foi muito difícil mesmo. Eu demorei quase um ano para conseguir chegar num momento mais tranquilo ali, em que eu não tinha mais chance de reprovação, ou que eu estava mais ou menos junto com a minha turma. Foi um ano estudando loucamente para poder compensar essa diferença que eu tive entre as escolas, inclusive com aula particular e tal. Eu tive o privilégio de ter todo esse suporte, mas foi super difícil. Eu senti que eu fiz 2 anos em um só. Hoje valeu a pena, naquela época foi bem difícil. Mas bom, consegui lá me juntar com a turma e acompanhar durante o restante do ensino médio, mas ainda não sabia o que eu queria fazer. A partir do 2º ano eu já estava fazendo algumas provas de vestibulares e é absolutamente louco o meu histórico de inscrições em vestibular, porque eu fiz vestibular para engenharia ambiental, engenharia civil, e também fiz vestibular para direito e para psicologia. Então eu fiz de tudo um pouco, porque no fundo eu não sabia o que eu queria. Então parecia que aquela alternativa de atirar para todos os lados em algum momento ia me dar um futuro. Não foi o que aconteceu, né? Eu precisava focar, até porque eu peguei a época do vestibular e o inicinho só do Enem. Então, para mim era muito difícil ter todas essas opções, porque as segundas fases dos vestibulares eram completamente diferentes de um curso de engenharia e um curso de psicologia. Então, eu nem sabia no que focar, eu queria tudo ao mesmo tempo, então eu não tinha nada, basicamente era isso. Então, eu super entendo vocês que estão passando por esse momento de completa confusão. É normal e vai passar, em algum momento. Eu sei que parecia que não na época, mas passou. Eu tava lá, né, não sei o que eu faço, quero tudo, não quero nada, e fiz vários vestibulares, algumas aprovações, e a minha família sempre muito inclinada para que eu fosse para o curso de Direito, porque eles são todos dessa área, todo mundo formado em Direito, com raríssimas exceções.
E aí, até era uma possibilidade para mim na época, então eu cheguei a prestar vestibulares para direito e estava bem ok com essa possibilidade, assim. Mas foi chegando mais perto do fim. Eu comecei lá no 2º ano, foi chegando mais perto do fim do meu 3º ano, daquele momento de agora sim eu preciso decidir, né? E eu descobri que não era direito o que eu queria. E aí eu causei uma certa frustração na minha família, porque era o que eles desejavam para mim, pensando no meu futuro, né? Pensando que essa área seria uma área que daria um futuro mais promissor e porque eu tinha alimentado essa intenção deles. Então, além de tudo, eu tinha dito que era isso que eu queria. E depois eu tive que falar, não é isso que eu quero. E foi duplamente difícil. Eu frustrei a expectativa e depois eu frustrei duplamente a expectativa porque eu tinha dito que eu queria. Mas tudo bem, minha família é massa e ficou tudo certo. Não muito no começo, eles ficaram um pouco preocupados com a minha escolha de fazer letras, porque eles sabiam que a execução profissional dessa área seria um tanto difícil. E de fato porque é muito desvalorizada. E eles não queriam que eu passasse por esses percalços. Então gerou uma espécie de conflito, porque aparentemente eu não estava fazendo o melhor para mim naquele momento. Mas eu insisti no curso, porque eu tinha muita certeza de que eu queria estudar letras. E aí, por que isso, né? Porque a minha primeira decisão, na verdade, nem foi de estudar letras, foi de cursar uma licenciatura, ou seja, aquele curso que te permite ser professor, porque eu queria ser professora. Por enquanto eu não tinha disciplina, não seria física, do resto eu estava aberta a todas as possibilidades. E por que eu queria ser professora? De tanto meu pai martelar aquela ideia na minha cabeça de que conhecimento é a única coisa que ninguém tira de você, e de tanto eu crescer com essa ideia de que conhecimento é a coisa mais fundamental de todo o universo e que a gente é capaz de transformações sociais a partir do conhecimento, eu queria muito ir para essa área do ensino. Foi essa a minha primeira decisão. E aí, depois eu amadureci em relação ao curso, que licenciatura eu vou fazer. E dentro de todas as possibilidades que eu tinha de curso, eu fui para o curso de letras. E aí, primeiro porque eu sou super apaixonada pela literatura, essa foi a primeira coisa que me capturou. E depois porque eu acho que a língua, a linguagem, o estudo da língua é aquele que te permite ter uma base para todos os outros conhecimentos. Então eu teria a oportunidade não só de exercer a profissão de professor, mas de ir para aquele conteúdo que é o mais basilar de todos. E eu gostei dessa ideia. Então, em algum momento isso se tornou mais claro para mim. Eu sei que parece estranho, porque eu estava na engenharia até segundos atrás, mas meses depois eu já tinha certeza de que eu queria letras. E quando essa certeza veio, ela ficou. Então, assim, eu sei que parece desesperador se você está passando por esse momento de não sei o que eu vou fazer da minha vida, mas acredita em mim, em algum momento você vai saber o que você quer. Bom, dito isso, o que aconteceu? Fui estudar fora de casa. Eu podia ter feito a minha faculdade lá, em Goiânia, né, na Federal de Goiás, na UFG, mas eu queria ter a experiência de morar longe, sozinha, em outro lugar, e aí prestei o meu vestibular para Federal de Ouro Preto, que é uma cidade histórica, bem pertinho de BH. Fiz, passei e fui estudar letras. O campus da letras é em Mariana, que é uma cidade bem pertinho de Ouro Preto, fica 12 quilômetros uma cidade da outra, e eu fui estudar nesse campus lá em Mariana. Foi muito bom para mim, muito legal, a melhor experiência, sem nenhuma dúvida. Porque eu aprendi muitas coisas. Para morar sozinho você precisa aprender muitas coisas, desde que você tem que saber montar e desmontar a sua cama, porque você pode precisar trocar de quarto na sua república em qualquer momento, até a dividir casa com pessoas desconhecidas. Então é um momento de aprendizado que vai muito além da questão do curso mesmo. Não só o curso foi muito importante, mas a forma como eu vivi aquele momento também foi muito importante. Bom, o meu curso ele ainda funciona no Instituto de Ciências Humanas e Sociais, que é um lugar muito bonitinho. Depois vocês pesquisem aí no Google, é o campus mais bonito do Brasil. E eu não tô falando isso só porque eu estudei lá, é porque é sensacional. É um antigo seminário e lá só funcionam 3 cursos, Letras, História e Pedagogia. Então a gente tem a oportunidade de conhecer todo mundo que estuda lá. Como é pequeno, você
vai conhecer, querendo ou não querendo, todos os alunos, todos os professores, todas as disciplinas que são oferecidas. E isso é muito bacana. Em algum momento no final do curso, isso já não era mais tão bacana para mim, porque eu chegava na faculdade, eu queria passar da porta para a sala de aula sem ter que conversar com ninguém ou sem ver ninguém, mas necessariamente você vai tropeçar em 50 conhecidos antes disso acontecer, porque aquilo se torna é quase uma escola, é menor até que uma escola. Então, você acaba fazendo essas relações e isso é muito, muito bacana. O que foi muito bacana para mim também é que eu pude estudar matérias de outros cursos, então eu passei pela história, pela pedagogia, gostei muito, foi muito importante para a minha formação e principalmente me dediquei ao curso de letras. Eu tive a oportunidade de ficar só por conta da minha graduação, por boa parte dela, mais da metade da minha graduação, eu só estudava, eu não trabalhava, então eu tinha muito tempo para estudar. E isso foi muito legal, foi fundamental, foi incrível e eu sei que foi um privilégio. Mas eu aproveitei esse privilégio e hoje eu sou muito grata ao meu eu de alguns anos atrás que soube aproveitar a universidade. Eu passei por todas as áreas da letras, conheci muito de cada disciplina que era oferecida, usei todos os meus professores da forma como eu achava que era melhor naquele momento e desde quando eu entrei na faculdade, que eu comecei a estudar na área da linguística, eu pesquisava em fonologia, até quando eu saí da faculdade, que eu já estava em outra área, eu estava na área da literatura, fazendo pesquisa em literatura brasileira, então eu fiz um percurso e foi legal, porque até para você descobrir que você não gosta, tem que ter um teste, né? E eu me apaixonei pelo curso, eu me apaixonei por todas as áreas do curso, eu era quase um ser humano estranho, porque é difícil gostar de tudo, mas eu gostava de tudo, eu gostava de ir para aula de sintaxe e também gostava de ir para aula de literatura brasileira, eu gostava de tudo. E até hoje eu sou a pessoa que vai falar para você e para todas as pessoas da humanidade que todo mundo tinha que fazer esse curso, porque é um curso sensacional. Curso em letras, por que não? Bom, eu sei por que não, tá, gente? É tenso, tudo bem. Ok, não vamos entrar nisso. Vamos falar de coisas boas, afinal de contas. Tá, no fim da minha graduação, né? Acho que eu tava falando sobre isso. Acho que eu tava. No fim da minha graduação, eu queria estudar mais literatura porque eu demorei a ir para essa área. Aí eu falei, como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou estudar mais literatura? Só se eu ficar mais na universidade. E foi isso que eu fiz. Eu terminei o meu primeiro curso, que é o curso de licenciatura em língua portuguesa, e comecei um segundo curso, que é o curso de bacharelado em estudos literários. Não terminei o curso porque eu passei no mestrado. E eu prestei o mestrado em outro lugar, que é onde eu tô agora, na Universidade Federal de Uberlândia. Tá, Ju, por que você saiu lá de Ouro Preto e foi prestar o seu mestrado aqui em Uberlândia? Eu fiz isso porque Uberlândia, eu já estava há muito tempo morando em Ouro Preto e eu estava longe da minha família há muito tempo. Por mais que tenha sido muito bom no primeiro momento, depois eu senti falta. E Uberlândia é uma cidade perfeita para mim porque ela fica entre Araxá e Goiânia, então eu estava no meio do caminho para as duas partes da minha família. E isso foi o que pesou na minha escolha de vir para cá, além de ter um programa de pós-graduação e de mestrado que atendia às minhas expectativas no momento. Então, eu olhei tanto o lugar que ficava a universidade, quanto o que ela me oferecia em termos de ensino e achei que para mim seria melhor vir para cá do que continuar lá em Ouro Preto ou em Mariana. E eu vim, né? Tô aqui. Vim fazer o mestrado, tô acabando o mestrado, tá no final, bem final, aquele momento que você só precisa defender a dissertação. E, bom, tô esperando marcar minha defesa. Fui um pouco atropelada pelo coronavírus, a gente tá em quarentena, então eu não sei quando a gente vai conseguir sair dessa situação, espero que logo, para que eu possa fazer minha defesa de mestrado. Mas ela estava prevista para acontecer tão logo. E aí, sabendo disso, eu gosto de estudar, eu já falei pra vocês que eu cresci com um mantra na minha cabeça de conhecimento é a coisa mais fundamental de todo o universo. E aí eu pensei, não consigo ficar sem estudar, porque eu terminei a graduação, fiz outro curso, fiz o mestrado estava acabando e eu falei, meu Deus, como é que é isso de ficar sem estudar? Porque eu estudo desde sempre. Eu não me conheço sem estar nesse universo de estudo, né? Porque, sei lá, com 2 anos, 3 anos eu estava na escola, e agora eu tô aqui com quase 25 anos
na faculdade ainda. Então eu não sei como é que é ficar sem estudar. Eu tenho um pouco de medo, acho que eu não quero. E aí falei, vou fazer outra pós-graduação, dessa vez uma especialização. E aí eu saí um pouco da área da literatura, porque eu faço pesquisa hoje em literatura brasileira, mais especificamente, mas ainda de forma genérica, eu pesquiso uma autora censurada durante o período de ditadura militar no Brasil. Esse é o meu corpo de pesquisa. E eu queria ir para outro lugar. O mestrado é um processo muito cansativo, você tem que se dedicar demais a ele. Você fica 2 anos só por conta de fazer pesquisa do seu objeto, ao mesmo tempo que esses 2 anos passam muito rápido e você nem vê o que está acontecendo. Também é muito desgastante porque você dorme e acorda pensando sobre a mesma coisa. E aí eu falei, quero estudar, quero continuar estudando, não quero parar de estudar, mas eu quero estudar outra coisa. E fui fazer a minha pós-graduação, que agora é uma especialização em educação e novas tecnologias. Porque eu acho que é um assunto bacana, super contemporâneo, né? Que inclusive é o que liga a gente aqui, educação e novas tecnologias, porque a gente está falando de uma educação que se dá e existe a partir da internet. Então, para mim era muito bacana pensar sobre isso. E eu ia descansar um pouco da literatura, porque ela volta no meu doutorado, que deve acontecer no ano que vem. Beleza? Parecia uma ótima ideia. Não, ainda é uma ótima ideia. O problema é que se chocou com o fim do meu mestrado, então agora eu tenho muitas coisas para estudar. Mas tudo bem, a gente consegue. Bom, e aí, é isso que eu faço agora. É desse jeito que eu existo estudando. Nossa, Juliana, mas poxa vida, você só estuda? Não, eu também trabalho. Eu trabalho desde o fim da minha graduação, dando aula e corrigindo redações, desde quando eu estava lá em Mariana. Então eu trabalhei lá como professora, depois eu vim para Uberlândia e continuei trabalhando como professora, eu nunca parei de trabalhar e é o que eu faço hoje ainda. Eu dou aula tanto em escolas quanto aqui para vocês, presencial e tal. E, Ju, você só estuda e trabalha? Não, eu também me realizo pessoalmente, assim, eu também tenho coisas que eu faço porque eu gosto, como por exemplo esse projeto. E esse projeto que é de ensino de redação, né, que é o motivo pelo qual vocês estão aqui me assistindo, o motivo pelo qual vocês me conheceram, é o que tem sido a grande alegria da minha vida agora, porque é algo que coloca em prática tudo aquilo que eu pensei que um dia pudesse acontecer, que é eu compartilhar do meu conhecimento ou compartilhar da minha formação de todos aqueles anos e de todos esses anos que eu dediquei e continuo dedicando para aprender alguma coisa, eu compartilhar isso com o maior número de pessoas possível. Então esse projeto que me deixa falar, às vezes com 300, às vezes na casa dos milhares de pessoas, 3.000 pessoas talvez, 30, 300, 3.000, isso vai crescendo de uma forma muito louca para mim. E ter a oportunidade de fazer isso, sair de uma sala de aula que eu tinha contato com 30 alunos e ir para um lugar que pode me levar a 3.000 alunos, era tipo, uou, sabe? E era isso que eu queria fazer da minha vida. Compartilhar o meu conhecimento com o maior número de pessoas possíveis. E por que isso? Vou dar uma chance para vocês. Sim, porque conhecimento é a coisa mais importante do universo. Eu sei, eu ouvi isso por 25 anos, mas vocês ouviram isso 10 vezes nesse vídeo, então vocês vão sair daqui com a mesma impressão do que eu. Bom, o que mais? Esse projeto tem me dado muita alegria, porque ele tem funcionado de uma forma muito bacana. A gente usa algumas coisas muito novas, tipo as plataformas, o jeito de gravar vídeo, a educação à distância, né, a partir da internet, é tudo muito novo, mas é algo mágico, cara, é algo que dá certo, tem acontecido de uma forma muito bacana. E por que eu tô falando isso, né? Porque os meus alunos, as pessoas que estão me acompanhando nesse projeto, têm me dado um retorno sensacional. Então, que bom que eles foram lá na minha primeira escolha, que foi a de fazer letras, e carimbaram ela com o deu certo, era isso que eu queria fazer da minha vida. Quando eu penso naquela Juliana que estava lá completamente perdida e confusa com o que ia fazer, e olho para cá, para o que está acontecendo hoje, para o contato que eu tenho com vocês, com a possibilidade que eu tenho de compartilhar esse conhecimento, de conhecer pessoas novas de todos os lugares, eu fico muito feliz. Eu nem imaginava lá naquela época que isso poderia acontecer. Se eu tivesse imaginado, eu nunca teria cogitado outro curso ou outra profissão, nem nada disso. Eu teria muita certeza do que eu faço hoje, porque é isso, eu sou muito feliz.
Então, eu estudo, trabalho, também sou feliz, mas sou feliz principalmente hoje por esse projeto. Tem sido uma experiência ao mesmo tempo maluca e muito satisfatória. Bem, que mais? Bom, acho que eu falei tudo pra vocês. Não sei se ficou alguma dúvida sobre quem sou eu. Claro que não dá pra eu sentar aqui e rezar a história da minha vida, né? Porque apesar de ser uma curta vida de 24 anos, eu ia demorar um pouco. Mas acho que o principal agora vocês já sabem. E se vocês quiserem me conhecer mais, é só me procurar pelas redes sociais, eu respondo todo mundo, eu adoro conversar com vocês. Eu sinto muita alegria quando chegam as mensagens de pessoas que querem interagir comigo, porque eu converso com todo mundo e eu acho ótimo essa troca. Acho que, afinal de contas, é para isso que a gente existe, para trocar com o outro, né? E é isso, gente. Se ficou alguma dúvida, se vocês querem saber mais sobre mim, se o quem sou eu não tá bem esclarecido, vocês me procurem. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo.